Então, pessoal, tudo bem? Esse terceiro vídeo fecha a série inicial sobre procedimentos para diagnóstico. Você lembra que naquele primeiro vídeo, ao atender uma paciente com dor espontânea, a gente propôs 3 perguntas? A primeira pergunta foi: o que a gente precisava saber para atender essa paciente? Essas perguntas foram respondidas no primeiro vídeo. A segunda pergunta foi: o que a gente deveria perguntar para ela? E eu respondi essas perguntas durante o segundo vídeo, que era sobre anamnese. Nesse terceiro, a gente vai se referir ao terceiro ponto: que outros procedimentos a gente deve adotar durante esse atendimento. Quando eu me refiro a outros procedimentos, eu quero dizer outros procedimentos de diagnóstico. Porque para fechar o diagnóstico, a gente vai precisar, de no mínimo 4 elementos. O diagnóstico endodôntico depende da anamnese, do exame objetivo, dos testes e do exame radiográfico. Não depende só da radiografia, embora muitos alunos às vezes achem que sim, considera a radiografia a coisa mais importante do universo, que com a radiografia tudo se resolve, e não é bem assim. A gente tem que lembrar que a radiografia é um dos 4 elementos necessários para o diagnóstico, e a gente só vai fechar o diagnóstico quando a gente tiver essas 4 respostas. O exame objetivo vai permitir que a gente tenha uma avaliação visual do dente. Então a gente vai procurar cáries, a gente vai procurar restaurações defeituosas, a gente vai verificar a situação da gengiva, se há recessão gengival, outras situações periodontais que podem estar contribuindo para a dor da paciente. Muitas vezes a radiografia não mostra nada além do que a gente já está vendo clinicamente no exame objetivo. Então, não aposte todas as suas fichas na radiografia. Ela é importante, mas o exame objetivo também é essencial. Em relação aos testes, a primeira coisa que a gente precisa de lembrar é que existem 2 tecidos dentários que podem doer: a polpa e o periápice. Então, a gente deve fazer pelo menos 2 grupos de testes. Existem testes para polpa e testes para periápice. Vão ser 2 testes, portanto vão ser 2 diagnósticos. No final, a gente vai ter um diagnóstico pulpar e um diagnóstico periapical. Um outro ponto super importante, gente, é o seguinte: quando a gente faz um teste, o resultado dele ainda não é o diagnóstico. O resultado do teste é simplesmente positivo se doeu e negativo se não doeu. É só isso que você deve anotar nesse momento. O diagnóstico vai vir depois, como eu já falei. O diagnóstico vai vir quando a gente juntar o resultado dos testes à anamnese, ao exame objetivo e ao exame radiográfico. Os testes específicos para a polpa são o teste de temperatura, e aí eu vou sugerir que a gente utilize preferencialmente o teste com temperatura fria ou o teste de calor. Por que eu prefiro utilizar sempre o teste com temperatura fria? Gente, porque o teste de calor, ele pode estimular o periápice também. Então, quando a gente faz um teste de calor e o resultado gera dor positivo, a gente ainda pode ficar na dúvida a respeito se o problema é pulpar ou periapical. No entanto, quando a gente faz o teste de temperatura frio e a polpa responde com dor, a gente tem uma resposta muito mais objetiva de que o problema é pulpar. Eu gosto muito de utilizar o spray de baixa temperatura com cotonete. A gente molha o cotonete até pingar. Seca o dente. Tem alguns que gostam de passar uma vaselinazinha no dente para não ter perigo daquele gelado grudar no dente. Pode ser um procedimento importante. Encosta no dente, mas não simplesmente encosta. Deixa o cotonete abraçar a superfície do dente. Quando o paciente relatar dor, retira imediatamente. Doeu, positivo. Não doeu, negativo. Outro teste específico para a polpa é o teste elétrico, ou o que a gente chama aqui pulp tester. Quando você estiver falando pulp tester, é bom tomar um certo cuidado na pronúncia, porque se você estiver atendendo um gringo que só fala inglês, poop em inglês é cocô.
Você pode imaginar o tamanho da confusão se você falar com ele que você vai fazer um pulp tester no dente dele? Como é que ele não vai entender? Pode ser que ele ache que você vai fazer um teste sei lá de quê e falar, não, pulp tester você não vai fazer. Né? Então, para pronunciar direitinho pro gringo, pulp tester. Pulp é polpa. E polpa é bem diferente de cocô. Não é? Como eu falei, vão ser 2 testes para polpa. Eu posso escolher um deles, pelo menos. Os testes para periápse vão ser o teste de percussão e o teste de palpação. Esses vão funcionar da seguinte forma. O teste de percussão, a gente vai pegar o cabo do espelho e vai bater com o cabo do espelho no longo eixo da raiz dentária. O teste de palpação, a gente vai pegar a ponta do dedo e vai apertar o ápice radicular no fundo de saco do vestíbulo. Em ambos os testes, se o paciente tiver com algum problema periapical, vai gerar uma dor intensa, portanto vai gerar resultado positivo. Um periápse normal não dói com teste de percussão e gera, portanto, resultado negativo. Então, resumindo, nós vamos ter 2 testes para polpa, teste elétrico e teste de temperatura, e 2 testes para periápse, teste de percussão e teste de palpação. Preciso fazer os 4? Não. Você pode escolher um teste para polpa e um teste para periápse. Importante, em todos os dentes, você tem que fazer um teste de cada grupo, para testar polpa e periápse em cada dente. Ok? Agora vem uma parte super importante dos testes, gente. Reproduzir a dor relatada pelo paciente. O que significa isso? Significa fazer o paciente sentir, no momento do exame, exatamente a mesma dor que ele está relatando. Qual que é a importância de reproduzir isso? Olha bem, dependendo da situação, se você vai, por exemplo, fazer um teste com frio no molar do paciente, se você conseguir, no momento do teste, fazer o paciente sentir exatamente a mesma dor que ele estava relatando, a gente mata de uma vez aquelas 3 questões iniciais. Se a dor é dentária, qual dente e se é polpa ou periápse. Quer ver? Olha só, se você colocou um gelado no 46 e ele sentiu a mesma dor relatada, você acha que é possível que a dor não seja dentária? Se você estiver sentindo uma dor de ouvido, quando você colocar o gelado no 46, o ouvido vai doer? Se for sinusite, quando você colocar o gelado no 46, a sinusite vai doer? Não. Então a gente já matou o primeiro ponto, a dor é dentária. Segundo, você colocou o teste gelado no 46 e ele sentiu dor. Você acabou de encontrar qual é o dente que está doendo, no 46. E de quebra, como você está fazendo o teste com frio e doeu, a dor é pulpar. Deu para entender a importância de reproduzir a dor relatada? A gente pode confirmar a anamnese de uma forma muito mais assertiva quando a gente consegue isso. Vamos para o resumão? Primeiro, para fechar o diagnóstico a gente precisa de anamnese, de exame objetivo, de testes, um para polpa e um para periápse, e de radiografia. Não coloque todas as suas fichas na radiografia, nós precisamos desses 4 elementos. Existem testes específicos para polpa e para periápse. Para polpa, temperatura, prefiro frio e elétrico. Para periápse, percussão e palpação. Portanto, nós vamos ter 2 diagnósticos, um diagnóstico pulpar e um diagnóstico periapical. Quando a gente consegue reproduzir a dor relatada, muitas vezes a gente confirma a anamnese e conclui sobre aqueles 3 pontos de origem dentária ou não, qual dente e origem pulpar ou periapical da dor. Eu espero que esses vídeos te ajudem a atender um paciente queixando-se de dor. Pelo menos organizar um pouquinho as ideias para a gente não ficar tão perdido. Se você gostou, dê um like no vídeo e não esquece de se inscrever no canal do canal. Nos próximos vídeos, a gente vai falar especificamente de diagnóstico de polpa, diagnóstico de periápse, instrumentação e obturação. Abraço e até a próxima.